Gil e Denis novamente para a gente continuar esse quarto vídeo aqui sobre as configurações do robô. Então você já viu nos vídeos anteriores aí a configuração padrão, configuração de entradas, configurações de saída. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as configurações de risco, né? Que é bastante importante. Por quê? Porque essa configuração de risco é onde você vai programar aquilo que, caso venha a dar errado, ou às vezes, né, até quando dá certo também, né, no ganho, quando a gente atinge uma meta diária, a gente vai configurar aí como é que a gente deve parar, né, como é que o robô deve parar de abrir novas operações, de fazer novas operações, né. Isso é bastante importante porque, às vezes, a gente consegue chegar numa meta com uma certa facilidade, e pode ser que ao longo do dia o mercado vire, o mercado fique mais estranho, mais difícil, e aí se a gente continua insistindo muito mais que a meta, pode ser que a gente acabe devolvendo o dinheiro que a gente já tinha realizado. Então, essas configurações de risco vão ajudar bastante a gente nesse sentido, né, Denis? Então, para começar, Denis, vamos falar sobre os bloqueios de novas ordens aí? Essas 3 opções de bloqueios de novas ordens? Com certeza, Gil. A gente sabe que um dos principais problemas dos traders no dia a dia é questão de disciplina, questão de manter sua estratégia, trabalhar dentro do seu plano de trades, tá? Então, essa é uma das principais funções do nosso robô, porque apesar do Profit Pro ter as suas configurações de riscos próprias da plataforma, a gente resolveu colocar dentro do robô as configurações de risco por ativo. Então, quem trabalha com mais de um robô vai poder colocar configurações individuais por ativo. Então, para gerar maior segurança para as operações e para gerar aquela disciplina que tanto nos falta, às vezes, e que acaba nos prejudicando quando a gente acaba perdendo mais do que devia, acaba não parando quando atinge a meta. Então, para resolver esse problema, digamos assim, mais disciplinar do trader, a gente conseguiu colocar dentro do robô esse módulo de configuração de risco para dar segurança para as nossas estratégias. Então, nós temos uma série de bloqueio de envio de ordens, tá? Primeiro eu vou falar sobre os bloqueios de envio de ordens, quer dizer, não vai mais abrir posição, e depois eu vou falar sobre as zeragens, tá? Então, assim, ó, a primeira aqui, ó, bem fácil, perdas consecutivas. Posso colocar um número aqui. Eu vou colocar meu robô para trabalhar, mas se o meu robô tomar 2 stops seguidos, eu quero que ele pare. Tá aqui, ó, perdas consecutivas, 2 stops seguidos. Se ele perder 2 consecutivas, ele para. Ele perdeu a primeira, ganhou 2, depois perdeu a terceira, para. Não, ele só vai parar se ele perder 2 consecutivas. Então, não é no segundo stop, são 2 consecutivas, certo? Segunda opção, Gil, número de operações. A gente tem uma série de clientes que trabalha querendo fazer, eu gosto de operar papéis, eu gosto de fazer 2 operações somente no dia. Número de operações, 2. Entrou o setup, vai fazer a primeira entrada, saiu, não importa o resultado. Entrou o setup de novo, mais uma operação, não importa, foi para frente, foi para trás, não importa o saldo que está no dia. Encerrou essa operação, o robô não faz mais nada, tá? Alguns clientes acabam trabalhando ainda com uma operação, quero fazer só a primeira operação do dia. É possível programar isso? Sim, é possível. Não é o que a gente recomenda, né? Normalmente a gente recomenda, quando se trabalha com nosso operacional, ter uma amostragem maior em cima da estatística, né? Normalmente, quando a gente escolhe muito, a gente acaba fugindo da estatística do setup que a gente está utilizando, mas mesmo assim é possível limitar por número de operações. Posso usar mais de uma?
Posso usar mais de uma, tá? Então, essas aqui são entradas de operação. Ele não vai abrir mais entrada de operação. A terceira opção é uma terceira um pouquinho mais técnica, tá? Porque o que a gente chama de drawdown, tá? Drawdown é uma redução no nosso patrimônio, tá? Esse drawdown aqui na nosso robô é um drawdown financeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, R$200, Gil. O que acontece se eu começar a operar durante o dia, tá? A primeira operação for menos R$200, robô zero. Zero a operação, isso. Desliga. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Agora, imagina que eu fiz a minha primeira operação e eu tive R$500 de lucro, tá? Meu drawdown está aqui, 200. Significa que, se meu robô entrar de novo, ele vai... Digamos que a segunda operação seja loss, tá? O que significa? Significa que o loss máximo que eu estou deixando o meu robô operar é R$200. Drawdown, diminuição de patrimônio. Se eu fiz o primeiro trade, meu primeiro trade foi positivo em R$500, significa que se eu fizer uma segunda operação, essa segunda operação for contra a minha posição e chegar a R$200 negativo, vai zerar a operação, desligar o meu robô e o meu robô não trabalha mais. Qual é a diferença? A diferença é que aqui vai me sobrar um saldo de 300, porque eu fiz a primeira operação, tá? Tive um ganho de R$500, talvez esse ganho não seja a minha meta do dia, vou continuar operando. Se voltar 200, ou seja, diminuir R$200 do máximo que eu atingi no dia, o meu robô vai desligar e não vai trabalhar mais. Essa é a função do drawdown, tá? Ele funciona quase como uma meta trailing, né? Por quê? Porque à medida em que a primeira operação, à medida que o meu patrimônio vai aumentando, entendeu? Eu deixo fixo o quanto eu quero, o quanto eu desejo, não. Qual é o máximo que eu aceite da redução do meu patrimônio para que o robô continue operando, certo? E aqui a gente tem as configurações de meta mais propriamente dita. É aquela meta lá, ó, eu quero R$500 de meta de gain e R$300 de meta de stop loss. O que vai acontecer? Meu robô começa a trabalhar, qualquer um dos valores que atingir ou mais 500 ou menos 300, o robô zera a operação, desliga e não trabalha mais no dia, tá? Perfeito. Na configuração de meta, a gente ainda tem uma função a mais, que é aqui, ó, não zerar ao atingir a meta. Como assim não zerar ao atingir a meta? Mas eu tenho uma meta definida, eu não quero que zere ao atingir essa meta? Exatamente. Tá? O que acontece? Em dias mais direcionais, tá? Normalmente a gente quer participar mais tempo da pernada, tá? E a gente quer, digamos assim, eu quero dobrar a meta, eu quero pegar mais da minha meta. O que a gente faz? Não marca essa opção aqui, não zerar ao atingir a meta, tá? Então, meu robô entrou comprado no índice, tá? 5 contratos, andou 500 pontos. Se eu tirar essa opção aqui, atingiu R$500, robô desliga. Se eu deixar marcado aqui, ó, não zerar ao atingir a meta, o meu robô vai continuar na operação e vai continuar trabalhando, tá? Aí, em day trade, eu sempre falo, cada escolha, uma renúncia, tá? Eu tô abrindo mão de zerar a minha operação com a minha meta de R$500, porque eu tô achando que vai andar mais. Se zerar a minha operação por algum dos outros filtros que a gente colocou aqui, alguma das configurações de saída do nosso robô, e o meu saldo for acima de R$500,
robô desliga, não trabalha mais. Agora, pode ocorrer de meu robô chegar aqui e ir a R$520, voltar e fechar em 400. O que acontece? Minha meta não foi atingida. O robô vai fazer outra operação. Então, é algo que a gente tem que calcular, tá? Medir e principalmente utilizar quando estamos, digamos assim, em dias de maior tendência. Normalmente, em dias mais consolidados, vale mais a pena a gente pegar e definir uma meta. Meta direto, né? Uma meta zera a operação, tá? Vou demonstrar aqui, Gil, essa no gráfico, tá? Então, imagina aqui, ó, eu fiz a minha entrada neste ponto aqui, ó, tá? E a minha meta era R$500. R$500, certo? 500 pontos. Deixa eu marcar aqui, mais ou menos aqui, 500 pontos, tá? Se eu colocar a opção zerar ao atingir a meta, tá? O robô entrou aqui, foi andando, foi andando, foi andando. Quando bateu aqui, zero operação, desliga o robô, não faz mais nada. Se eu não marcar a opção, se eu marcar a opção não quero zerar ao atingir a meta, o robô vai continuar trabalhando. No caso em questão, tá? Esse trade aqui estaria andando aqui, se eu tivesse a minha saída, por exemplo, pelo stop ATR, esse trade aqui é um trade que casualmente deu quase 2.000 pontos. Então, minha meta é 500, mas se eu encerrar aqui em cima, eu poderia ter pego mais. Em compensação, correria o risco também de o preço voltar, tá? E fechar abaixo da minha linha dos R$500. Consequentemente, se o meu saldo do dia fechasse aqui, vamos dizer que a minha operação voltou e encerrou aqui, abaixo dos 500 pontos, o que meu robô ia fazer? Abrir uma nova operação para continuar trabalhando, tá? Então, essas são as configurações de risco do nosso robô, Gil. Uhum. Essas configurações, conforme eu expliquei, elas são individuais por robô. Então, eu posso ter aqui um robô no índice, um no dólar, um em Petro, um em Vale. Para cada robô, eu posso colocar uma configuração de meta financeira ou de operações individualmente, tá? Então, além de ter aquele gerenciamento de risco padrão lá no Profit Pro, lá no gerenciamento lá de opções de roteamento, a gente tem no nosso robô as operações aqui, configuração de risco individual, para dar mais segurança para o nosso operador, principalmente aquelas pessoas que operam à distância ou que estão com o robô instalado numa nuvem ou não podem acompanhar o mercado, que é propriamente a função do nosso robô, né? Ter a segurança de trabalhar, tá? Então, desenvolvemos todas essas medidas de segurança, Gil, para que o robô siga aquela disciplina que muitas vezes manualmente a gente não tem para fazer, certo? Perfeito, ótimo. Então, assim, apesar da plataforma ter a sua gestão de risco, né, global, a gente consegue fazer essa gestão também por robô, e o que ajuda muito, porque principalmente quem opera papéis, né, Denis? Às vezes tem algum papel que anda bem, outro está andando mal, não está muito bem, está consolidado, dá um stop, encerra a operação, e aí você pode encerrar a operação neste robô, mas pode ser que o outro que está andando bem continue operando. Então, essa é a vantagem da gente ter uma configuração de risco por ativo, né, por robô. Isso é bastante legal. Bom, Denis, com isso fechamos Gil, pode falar. Lembrando, Gil, que eu posso determinar todas elas, né? Tá? Sim. Não é opcional, eu quero escolher uma ou quero escolher outra. Tu pode colocar todas elas, tá? A que atingir primeiro, o robô para, desliga, dando toda a segurança que o trader precisa para operar no Profit de forma automatizada. Ótimo, excelente. Ou seja, pela quantidade de perdas consecutivas, pelo número de operações, por drawdown, por metas financeiras, né? Então, todas essas são opções aí que podem ser trabalhadas em conjunto. Excelente, Denis. Bom, acho que com isso, então, a gente encerra esses 4
tópicos, né, sobre a configuração do robô, e a gente vai fazendo mais vídeos aí para você ir aprendendo um pouco mais sobre a utilização, as funcionalidades, tanto do robô quanto dos indicadores 2MV Force. É isso aí, Denis. Até mais, então. Perfeito, até o próximo vídeo. Vamos montar um vídeo aí com o robô inteiro. A gente fez os vídeos por parte. A gente vai configurar um robô inteiro e vamos colocar ele para operar, para demonstrar propriamente dito o robô em funcionamento. Perfeito? Até os próximos vídeos. Até mais.